Imagina seu casamento terminar faltando 4 meses para a cerimônia. Mas, gente, isso não é nem metade. A questão é como o casamento terminou. Como e com que facilidade ele terminou por conta de uma discussão. A influenciadora veio à tona contar a história dela, como o casamento dela terminou por conta de uma pequena discussão de vídeo de casamento e se vai ter bebida alcoólica ou não. E os dois, numa discussão, já decidiram terminar. E faltando apenas 4 meses para a cerimônia. Bora ver o que aconteceu? Bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para ver esse vídeo de hoje, babado, viu? Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like nesse vídeo. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias, gente. Não esqueçam também de visitar minhas redes sociais, o meu Instagram, meu TikTok, eu posto os resumos daqui, também posto stories para vocês, mas os resumos aqui do canal estão lá. Então, mesmo que você não tenha visto o vídeo, ele vai estar lá para você poder ver o que eu tô lançando. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Tá aqui, gente. Essa daqui é a influenciadora Flor Crespa. Quem quiser seguir a Letícia Teixeira, quem quiser seguir, tá aqui o arroba dela. Vamos entender aqui, ó. Meu casamento foi cancelado, faltando 4 meses para acontecer. E o meu casamento, que foi cancelado, faltando menos de 4 meses para ele acontecer. Pois é, eu estava num relacionamento de 3 anos e 6 meses, sendo que os 6 meses a gente já estava noivo. E foi um relacionamento cristão, dentro da igreja, padrões da igreja, tudo certinho, com fogo de casamento. Então a gente já estava fazendo o quê? O comportamento comprado, esperando ele ser finalizado, a data do casamento marcada, fornecedores, né, alguns já tudo certo e já pagos. Eu já estava com meu vestido de noiva alugado, meu sapato comprado, meu dia de noiva fechado, minha madrinha, minha irmã no caso, minha irmã já estava com a sua roupa alugada, minha mãe já estava com a sua roupa alugada, o meu pai já estava com a sua roupa alugada, e num belo dia fomos numa reunião onde seria o casamento, numa cidade aqui perto da nossa, onde seria feito a cerimônia e a recepção, já estava incluso a comida, né? Comida. E agora o que a gente faltava ver era o pacote das bebidas, que a gente não tinha conversado ainda com os donos do lugar. E foi uma das principais coisas que a gente foi ler. E aí, né, ela foi oferecer drink e tal. Só que desde o começo do relacionamento, a gente já tava fechado que não teríamos bebida alcoólica. Não fazia sentido. Chegou na reunião, chegou da parte do drink, eu falei pra moça, não vai ter drinks, não com álcool. E ele falou, vai ter sim. E eu disse, não vai não. Aí ele disse, vai sim. Meu pai vai querer. Eu não queria, mas vai precisar da parte 2 desse vídeo, porque tá muito longo. Oxe, não tá longo, não. Gente, o pessoal. Gente, o TikTok deixa você gravar 10 minutos. Vai com fé, não tá longo um vídeo de 1 minuto. Ó, olhando esse início, dá pra aparentar, sabe o quê? Dá a entender, sabe o quê? Que ele só queria bebida alcoólica. Pô, o pai pediu, tal. E ela disse não, não, não. E ela terminou, mas não é bem assim, não, porque ouviu parte 2. E vocês vão entender o que aconteceu. A questão é, eles são da igreja. Normalmente, casamento da igreja, alguns têm bebida alcoólica, drinkzinhos e tal, sem muito exagero, mas normalmente não tem, gente. E eu achei estranho eles serem da igreja, tudo, e eles combinarem que não vai ter bebida alcoólica, é um combinado do casal, segundo o que eles creem, segundo o que eles acham certo. E aí o pai olha e diz, mas eu quero bebida alcoólica, e todo o plano muda sem você consultar o outro parceiro. E o outro parceiro também estar irredutível, sabe? Então ficou N questões estranhas nesse primeiro vídeo, mas as coisas vão ficar um pouco mais claras no segundo. Vamos para a parte 2. Parte 2 e final sobre o meu casamento, que foi cancelado, faltando menos de 4 meses pra ele acontecer. A reunião continuou, e aí a gente entrou no carro pra ir embora e tal, voltar pra nossa cidade, e aí nisso eu perguntei pra ele, né, o que ele achou da reunião, da comida que a gente, né, tinha escolhido, já tinha pensado e tal. Entre parênteses, tá? Uma coisa importante é que desde o início ele reclamou com a questão de vídeo no casamento. Ele não queria vídeo, nem story maker, tá? Ele não queria, porque o valor daria pra botar em outras coisas. E aí, pós-reunião com o lugar onde seria o casamento, ele disse que, né, que ia ficar muito gostoso, que as nossas escolhas foram muito bem e tal, só que ia sair muito caro, e realmente ia sair muito caro. Mas a gente já sabia disso, porque o lugar, a base do lugar é assim, é essa, né? Só que os meus pais estavam ajudando, os pais dele estavam ajudando, então... E eu, gente, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu tinha certeza que Deus ia prover. Como ele proveu outras coisas durante né, esse processo do casamento, da preparação do casamento. Ele tinha dado a lua de mel, Gente, Deus tava fazendo. E eu tava super crendo, assim. Eu sabia que Deus ia fazer. Ele começou a falar que o valor do vídeo que eu queria dava pra botar na comida.
né? E aí eu falei, realmente, mas vai ter vídeo, porque é uma coisa que eu quero, não sei o quê, blá, blá. E aí nisso, como os pais dele estavam ajudando, ele disse que como o pai dele estava ajudando, ele queria a bebida alcoólica e teria bebida alcoólica. Deu assim, então tá bom. Se os teus pais estão ajudando e eles querem bebida alcoólica, os meus pais estão ajudando, então se eles decidirem por colocar o vídeo, vai ter vídeo. E pronto, cada um vai ter as suas escolhas, vão ajudar no que quiserem e fechou. Vocês aceitaram? Porque ele não. Ele não gostou dos meus pais quererem participar dessa questão, já que os pais dele estavam acertando, né? E participando. Ele não gostou, começou a reclamar, dizer que estava cansado, partiu um pouco para humilhação, né? Disse que não estava dando daquele jeito e deu a entender que queria terminar. Eu perguntei se ele estava realmente terminando, ele concordou e eu disse, ok, a partir de agora não tem mais nada. E a gente fechou e cancelou tudo, não tem mais nada mesmo. Foi triste, foi triste. Pesou o clima, pesou o clima. Acabou com a festa, literalmente acabou com a festa. Mas foi um livramento, creio que Deus tem muitas coisas a partir de agora. Foi livramento. Inclusive, eu tive livramento duplo. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse caso pra vocês, tá? Porque também é babado. Vocês pegaram o motivo do término? Meu pai tá ajudando e ele quer bebida alcoólica. Partindo do ponto, gente, que a gente tá lidando aqui com um casal que tem uma religião, que existe aquela discussão da bebida alcoólica. Alguns liberam, outros dizem não queremos porque nós não queremos que o povo que tem embriaguez. E possa ocorrer N questões, que eu acho que é esse o ponto. Outros dizem, não, pode ter um pouquinho. Mas eu não vou beber, mas é para quem bebe. Existem N discussões. E o pai tá ajudando no casamento. E o pai diz, dane-se, eu quero bebida alcoólica. O rapaz não discute, não é para discutir, mas eu digo assim, não conversa nem com o pai, nem com a noiva. Chega no meio de uma reunião e diz, meu pai vai querer, então vai ter. Sabe o que parece? Que ele tava assim, por favor, discute comigo para eu poder terminar. Parece que ele tava esperando assim um sinal para, pelo amor de Deus, ocorrer qualquer briga, só pra gente poder terminar. Ela olha e diz tudo bem, como eu disse para vocês, existe essa discussão da questão da bebida alcoólica no meio religioso cristão, mas em muitos casos tudo bem. Eu não vou beber como noiva, meu noivo não vai beber, minha família não vai beber, as pessoas da igreja não vão beber, mas vai ter a opção para quem gosta de drinks. E ela disse, ok, tudo bem, seu pai quer e ele tá ajudando, tudo bem, mas eu quero muito que tenha vídeo. E ele não queria porque era caro. Mesmo assim, ela tinha encontrado uma opção mais barata e ele não queria. Então, quando ela veio com a proposta de, ok, vamos liberar já que seu pai quer, mas libera pro meu lado também, que eu queria muito que tivesse vídeo. Ele falou não. Ele, conseguiu um motivo para brigar. Não vai ter vídeo, não vai ter. Vai ter a bebida alcoólica que meu pai quer, mas não vai ter. Não, mas agora ela vai responder alguns comentários e a coisa só vai piorando. A coisa só vai piorando, gente. Aqui ela postou a parte 3 e ela vai falar do livramento duplo que ela tinha dito. Vamos ver o que aconteceu. E de outras coisinhas a mais também, né? Tá esquisito, tá esquisito, tá esquisito. Será que a gente não teve alguns sinais antes de ter casado, quando tava namorando? Ó, o que a gente encontrou é que ela respondeu uma seguidora: poxa, mas o casamento é dos dois. Se começa um casamento assim, com um só determinando uma situação, não dará certo. Necessário flexibilizar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem não flexibilizou foi ele. Pelo que ela está falando, quando ele bateu o pé e disse, meu pai quer bebida alcoólica, ela disse, tudo bem, mas então também tem o direito de escolher algo que você não queria num primeiro momento, que são os vídeos. Deixa, então eu também... E ele não, pelo que ela está contando, e ele não permitiu. Então quem não flexibilizou foi ele, porque pelo que ela está falando, ela ia concordar com a bebida alcoólica. Foi cancelado faltando menos de 4 meses para ele acontecer. E na parte 2 desse relato, eu contei que foi livramento duplo. Por quê? Eu não só tive um livramento da parte do noivo, né? Porque no fim eu descobri várias outras coisas pós-término. Mas depois de 3 semanas mais ou menos, a assessoria que a gente tinha decidido e contratado, mas já estava cancelada, né? Ela iria fazer o trabalho de assessoria e também de decoração do casamento. A gente descobriu que ela tinha sido presa e continua sendo presa. Por quê? Ela estava dando golpes, tanto em noivos quanto em festa de aniversário, tipo 15 anos, sabe? Ela meio que escolhia quais
eventos ela faria e os outros ela pegava dinheiro e não fazia. Então corria muito o risco da gente não ter casamento. Gente, pra mim foi Deus. Deus já livrando, já cuidando. Já começou com o noivo, né? E ela segue presa. Eu tenho amigas que estão noivas e também tinha acertado com ela. Agora estão todas desesperadas, né? Porque estão esperando o retorno, não sabem como é que vai ficar. Toda essa situação. Mas eu vejo muito como livramento, tá? Me livrei de um noivo. Me livrei de uma assessoria que talvez não faria meu casamento, de uma decoradora que não faria meu casamento. Ela ia concordar, só que ela queria uma coisa que ele não estava deixando. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Normalmente, a cerimônia de casamento, esse negócio de vestido branco, tudo, é muito mais por parte da mulher, gente. Normalmente, não tô falando que é sempre, mas normalmente você vê a mulher mais com esse sonho do que o homem. Então, você vê muitos maridos permitindo, assim, que a mulher escolha as cores, se vai ter filmagem, se não vai ter, quem vai ser a equipe, como vão ser as decorações, as comidas, tudo. Normalmente você vê a mulher escolhendo e o homem deixando a mulher escolher tudo. Porque, assim, pelo que eu vejo muito, parte muitas vezes de um sonho por parte da mulher. Então eu até achei estranho ele bater tanto o pé para as coisas, não vai ter filmagem, vai ser assim, vai ser assado. Eu achei esquisito. Tô achando que esse rapaz queria terminar. Comentar aqui. E vamos comentar sobre ele. Não, o casamento não era só meu, né? O casamento é dos dois, então os dois precisam decidir os detalhes, tanto da cor dos padrinhos, da comida, da bebida, dos convidados, tudo. E também se organizar em relação ao pagamento, certo? E era isso que a gente estava fazendo. O único problema que se deu era em relação ao vídeo e em relação à bebida alcoólica, que na verdade, como eu falei na primeira parte, no relacionamento, desde o começo, a gente já tinha decidido que não teria bebida alcoólica. E por que não teria bebida alcoólica? Primeiro, porque a gente é da igreja, né? Somos cristãos, então já começa por aí. E segundo, que ele tinha problema com bebida alcoólica dentro da família. Então, como cuidado, como forma né, de ter discernimento, assim, de ter um cuidado mesmo em relação à família, a gente já tinha decidido que não teria. E aí, pelo pai dele estar ajudando e querer a bebida alcoólica, eu realmente não me opus, eu entendi. Só que eu também queria a minha parte, que era o vídeo. E isso foi um dos principais problemas, né? Porque a gente... Como ele não chegou a conversar comigo sobre isso antes, eu soube que o pai dele queria bebida alcoólica na reunião, junto com a organizadora, com a dona do lugar, eu fiquei até sem chão, né? Eu fiquei meio até tipo assim, mas eu vou querer a minha parte. Já que tu não queria, tu vai ter que querer a minha também, né? Outro ponto também, em relação ao vídeo, é que ele não queria o vídeo desde o princípio por ser valores caros. E eu comentei, então, ok, não vou pegar uma equipe de filmagem. Eu vou pegar Storymaker. Então, a gente tem um casal na igreja que trabalha com isso, fez outros casamentos da igreja, são queridos, amados, né? Estão construindo uma família agora também. Então, já seria uma forma de abençoar eles, né? E mesmo assim, mesmo eu falando que eu, né, e pegaria orçamento com eles, que eu falaria com eles já por ser um valor menor do que uma equipe de filmmaker, né? Grande, tal, com câmeras muito profissionais, ele começou a reclamar. Então, desde o início, inclusive a gente teve uma briga em janeiro, que foi sobre o vídeo, e ele comentou em terminar. E eu disse, quando a gente terminou de resolver, eu comentei com ele que não era mais pra ele falar sobre isso, porque a gente entraria num casamento, e num casamento não é assim que se resolve, gente. Eu nunca fui casada, né? Como vocês podem ver. Mas eu sei que no relacionamento, dentro de um casamento, não é assim que se resolve. Vai ter problemas? Vai ter que resolver. Tu não vai poder dizer assim, não, vamos terminar porque esse problema aqui não vai ser resolvido. Tu vai ter que dar um jeito. Tu vai ter que dar um jeito. Ainda mais nós dentro da igreja, né? A gente dá um jeito. A gente procura melhorar, procura resolver todos os problemas. E, pelo jeito, ele não estava tentando resolver os problemas. E aí eu comentei, falei, né? Expressei esse comentário, esse ponto sobre casamento não termina por qualquer coisa. E ele já estava bem entendido sobre isso. E quando chegou pós-reunião, né, o fatídico dia, ele trouxe à tona isso novamente. E eu já tinha comentado. Então, assim, pra mim, foi como se ele estivesse querendo me testar. Eu ia deixar ele falar sobre isso ou se eu ia me posicionar. E Deus já tinha comentado comigo que seria um ano de posicionamento. Final do ano de 2025, eu já estava vivendo outras situações que eu precisei me posicionar. E, assim, isso também não seria diferente, sabe? Me posicionei em relação à questão dos desejos um do outro, né? Já que o pai dele tinha o desejo de ter
a bebida alcoólica, eu tenho um desejo de ter o vídeo. E, assim, teria que ter o vídeo, já pela bebida alcoólica, né? Então, um dos pontos, assim, ai, né? O casamento é dos dois, então não tem que ter. Cada um tem que ceder. Sim, realmente tem que ceder, mas só um lado ceder também não adianta, né, gente? Os dois têm que pensar um no outro. E foi como eu falei. Ele, em nenhum momento, ele chegou para mim no privado, né, numa conversa sozinhos e disse assim: meu pai quer a bebida, então, né, o que que tu acha? Vamos colocar? Ou não vamos querer a ajuda dele nesse caso, então? Não, em nenhum momento ele pensou em conversar comigo antes. Ele só soltou essa bomba no dia da reunião, junto com a mulher do local, né? E aí eu também achei uma falta de respeito, porque como vocês bem dizem e disseram nos comentários, tem que conversar, né? Isso foi uma coisa que não houve. Não conversou, não definiu comigo antes, decidiu soltar essa bomba junto com a mulher. Perguntaram também sobre os valores, né? Se a gente já tinha pago alguma coisa, como ficou a questão dos pagamentos, dos valores. A gente já tinha pago, né? Como eu comentei, a gente tinha contratado já assessoria e decoração. A gente tinha pago também, a gente tinha pago a entrada da assessoria e da decoradora. E já estava pagando a parcela do serviço, né? Do restante. A gente já tinha pago a entrada do lugar. E aí a gente estava esperando a reunião para resolver como é que a gente ia fazer o restante do pagamento. A gente já estava pagando o fotógrafo, que já estava definido. E também as roupas aqui de casa, né? Que as roupas daqui a gente já tinha tudo alugado, já tava tudo certo. Da parte da família dele, não. Eles não tinham nada certo, mas daqui da minha casa, sim. Tava tudo bem alugadinho, tudo bem certinho. Então, como ficou? A questão da loja de aluguel, né? A gente conseguiu deixar como crédito. Então, teve multa, né? Mas ainda assim, no valor, tirando a multa, a gente conseguiu deixar como crédito. Então, a gente tem um tempo aí pra usar. Não sei se eu vou ter evento para tudo isso. Então, talvez eu, sei lá, alugue vestido pra andar por aí, pela cidade. Se alguém aqui de Criciúma vê uma louca indo no mercado de vestido de madrinha, sei lá, qualquer coisa, sou eu, tá? Tentando gastar meus créditos. O fotógrafo, ele deixou por isso, o que foi bem legal, porque os fotógrafos também são conhecidos dos meus chefes, então meus chefes também conversaram com ele, e ele deixou pelo que tava, assim. A assessora não devolveu os valores, mas assim, por mim também tudo certo, porque ela não cobrou a multa, né? E no fim foi até bom. Não tem mais nada de rolo dela, porque ela foi presa, né? Pra quem não viu o último vídeo, a assessoria decoradora do casamento foi presa. E também o lugar que seria a cerimônia e a recepção, eles pediram multa e tava no contrato, tá? Que pelo cancelamento, eles teriam direito à indenização estipulada valor por eles. Então a gente pagou, cada um pagou a sua parte. Aí agora o que que ficou? Os presentes dos padrinhos, né? Que eu vou fazer a devolução pra cada um. Eu conheço todos, né? A maioria também é da minha igreja, tal, são meus amigos, então a gente vai fazer a devolução, a gente vai entregar os presentes pra eles, até porque na parte das madrinhas eu fiz bem personalizado, eu botei o nome delas, eu comprei coisas com as iniciais delas, então é muito personalizado. É mais fácil dar pra elas do que ficar pra mim, sabe? Porque eu não teria uso, não teria como eu usar isso. Mas, amém, né? Eu creio que tudo isso foi aprendizado. Deus tem um propósito. Claro, é da vontade de Deus a gente passar por tudo isso? Não. Mas às vezes ele também, ele permite para que a gente possa crescer também, né? Com as nossas escolhas, com acontecimentos, de ter mais certeza do que a gente quer ou não. Porque talvez se eu tivesse terminado com alguns acontecimentos do início do namoro, eu não teria passado por tudo isso, né? Mas amém. Como eu falei, eu creio no Deus que eu sirvo. E o sonho de casar ainda está na ativa. Eu ainda vou aparecer aqui com o diário de noiva, tá bom? Eu ainda apareceria aqui com o diário de noiva. Que eu já tinha gravado e eu escrevi tudo porque, né? Nem fazia sentido postar. Mas eu ainda aparecerei aqui com o diário de noiva e eu vou casar. Em nome de Jesus. E assim, gente, Deus cuidou, tá? Deus cuidou, protegeu, guardou meu coração, me entregou várias coisas, além das revelações a mais que eu descobri depois do término, né? Então, assim, ai, por que Deus permitiu? Cara, Deus permitiu porque a gente aprendesse alguma coisa em relação a isso, sabe? E Ele cuida. Ele cuidou, Ele entregou, revelou. Várias coisas sobre esse vídeo. Primeiro, cuidado com o blush, cuidado com a aplicação desse blush. É um blush líquido que ela tá aplicando tudo aqui, ó. Cuidado, sabedoria, sabedoria. Masculina no final. Aí o que que acontece? Vamos lá. Primeiro, ele já tinha ameaçado terminar antes. Primeiro ponto. Acabou pra mim.
Acabou pra mim. Não, vamos devagar, que eu quero falar algumas coisas. Mas, gente, esse rapaz não tava firme na promessa. Ele não tava. Na primeira discussão lá atrás, em janeiro, que ela disse, que já tinha falado sobre filmagem e bebida alcoólica, ele já falou, então acho melhor terminar. Por conta da decoração do casamento, a gente vai terminar. Tipo, toda a nossa história, tudo que a gente viveu, nada disso importa? Então ele já queria terminar, gente. Ele já não estava firme. Isso já era o primeiro sinal. Aí ela comenta que a bebida alcoólica não só era por conta da fé deles, da religião. Era também por conta da própria família dele, que tinha problema com álcool lá dentro. Alguém ali tinha problema com álcool. Mas pelo visto, isso não foi problema pro pai dele. Isso não foi problema para eles. Porque eles que propuseram no final a bebida alcoólica. É estranho, porque eles não quiseram bebida por conta da família dele, e no final foi a família dele que pediu bebida. E ele aceitou, mesmo sabendo que havia problemas lá dentro com isso, com exagero, né? Aí ela comenta sobre os fornecedores, todos os pagamentos, tudo, como ela fez para resolver cada coisa. E uma coisa que eu percebi em alguns casamentos. Eu já vi histórias e tudo de casamento que terminou antes de acontecer. E eu vi, assim, um comportamento parecido. Assim como a festa de casamento, a mulher costuma tomar a frente, também na hora de encerrar tudo, tá nas costas dela os fornecedores, encerrar, conversar. Eu já vi casamento que o cara deu no pé. Não vai casar? O cara deu no pé, deixou a mulher, para resolver o cancelamento dos fornecedores e tudo para não sujar o nome deles. Porque metade estava pago, precisava pagar outra metade, tinha contrato, tinha multas e deixava para a mulher pagar. Assim como era ela que estava na frente e era um sonho muitas vezes partido dela, também era ela para encerrar. Não sei se foi esse o caso aqui, mas é o que parece. Parece que ela tomou mais à frente na hora do encerramento também. E eu fiquei com dúvida, porque lá no primeiro vídeo ela falou sobre um apartamento, que eles já estavam com tudo certo para morar juntos. Como ficou essa questão? Como fica? Eu não sei até que ponto, se era aluguel, contrato de aluguel, se era um apartamento que eles financiaram. Mas e se financiou? Como é que fica? Hoje em dia os jovens estão assim. Eles estão namorando e eles estão financiando apartamentos para depois casar. Eu conheço uns 3 jovens, na casa dos 20 anos, financiaram um apartamento. Eu conheço uns três casos. Financiaram um apartamento antes de casar. A grande maioria é tranquilo, mas eu digo assim, como é que funciona se você financia e no final não casa? Como é que faz? Você entrega para o banco? Como é que acontece? Me conta aqui quem souber a resposta. Gente, o pessoal no final do vídeo ela fala bastante, muita gente perguntando por que Deus permitiu. Deus permitiu o quê, gente? Deus permitiu o quê? Deus impediu muito antes. A gente trouxe aqui um monte de história de cristão que casou mal, mas casou mal num nível sobrenatural mesmo. Tem que orar na cabeça. E casou, consumou, concretizou o casamento. Ela nem chegou a finalizar o casamento. Sobre a própria aliança que é o casamento. Sobre a aliança de matrimônio sagrado, que é dentro da própria fé, considerado assim. Podendo o divórcio mediante adultério ou abandono, e colocando a gente numa saia justa, diante de casamentos muitas vezes ruins, que a pessoa não chegou muitas vezes a adulterar nem a abandonar, mas tá pior do que eu imaginava, porque mas não sai de cima, entendeu? Não, olha, mas não sai de cima. E tem casamentos assim terríveis. Então o fato dela nem ter chegado a casar e ter sido impedida de casar antes por conta de uma briguinha, pra mim isso aí foi livramento total. Então, estamos no lucro ainda. Agora me conta, o que vocês acharam da história dela? O que vocês acharam? Se vocês se identificam e se vocês já viram situações assim. Que a pessoa terminou o casamento por uma discussão que parece ser simples, mas na verdade é mais complexa e o problema já estava vindo lá de trás. A pessoa já estava ameaçando terminar antes. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e beijo!